Olá, começamos mais um programa Doutor Heleno Responde, domingão, sem falhar, o tempo todo aqui com vocês. Hoje, domingo, dia 4 de junho de 2023, episódio 15 do Doutor Heleno Paes Responde. É um programa onde eu respondo as perguntas do pessoal que deixou lá na caixinha de perguntas do Instagram e também dos comentários dos vídeos aqui do canal. Isso mesmo, se você assiste meus vídeos do canal, coloque lá seu comentário, que pode ser que o seu comentário seja escolhido para o vídeo de domingo. E dessa forma, nós começamos o programa de hoje. E o programa de hoje começa com a pergunta lá do Instagram. Tenho 51 anos, tenho dificuldades de ereção. Minha testosterona deu abaixo de 300. Será este o motivo? Muito bem. Então, um quadro muito típico que perturba muitos homens, né? Os homens vêm aqui no consultório, muitas vezes com a vida detonada, né? Então, assim, o cara trabalha pra caramba, às vezes 12 horas por dia, acorda às 5 da manhã, 1 hora de condução para chegar no trabalho, mais uma para voltar. Chega em casa, ainda tem que fazer trabalhos domésticos, ajudar as crianças no dever, ou enfim, o cara ainda estuda à noite, ou a sua casa tá uma bagunça, aquele monte de criança lá, tal, ele vai conseguir deitar para dormir lá perto da meia-noite, e aí é quando ele vai tentar alguma coisa com a dona patroa, e aí adivinha só, né? Aí o pênis não resolve não funcionar muito bem, né? E a pessoa associa isso geralmente a uma baixa da sua testosterona. É claro que a falta do hormônio testosterona, ele prejudica sim a vida sexual da pessoa, né? Então, mas só que este cenário, esta situação, ela tem que ser analisada dentro de um contexto, né? Será que aí é a testosterona o motivo ou a vida dessa pessoa leva ela a ter um mau desempenho, né? Ou outras questões, né? Um senhor de 51 anos, muitas vezes, judiou muito do corpo ao longo da vida, então ele já pode estar aí com diabetes já meio descompensado, ou toma N remédios para pressão, ou então tem obesidade, fuma, enfim, tem várias outras situações que danificam a longo prazo o nosso amigão ali. O seu pênis ele pode estar lesionado, né, e não funcionando bem devido às agressões que você mesmo fez ao longo da sua vida. Então, o médico especialista em sexo, ele vai analisar todas essas situações, todos esses cenários, e aí no final ele vai concluir, pô, será que é essa testosterona mesmo que é a culpada desse mau desempenho, dessa má ereção, né? Muitas vezes não, já te adianto, a deficiência genuína de testosterona, ela não é tão comum como as pessoas imaginam, tá? Ainda mais em homens jovens, de 51 anos, nós consideramos uma pessoa relativamente jovem, apesar de saber que a partir dos 50 anos, conforme forem passando as idades, é cada vez mais frequente os problemas de ereção, tá bom? Resposta dessa pergunta. A tua testosterona abaixo de 300 está envolvida na causa do problema? Não sabemos. Tem homens que têm testosterona ali no limite de baixo, mas que funcionam extremamente bem com esse nível de testosterona. E existem homens com testosterona maior que 300, 350, até próximo de 400, que não são suficientes para atender a demanda dessas pessoas. Tá legal? Próxima pergunta é aqui, ó, sobre o vídeo de ejaculação precoce, um remédio que chegou aí no Brasil e está sendo usado amplamente, que é a dapagliflozina. E o colega aqui, o internauta que assistiu o vídeo, ele colocou aqui, ó, é só usar o gel Benzotop anestésico tópico 5 minutos antes na cabeça do menino. Para quem é mal aí, não entende muito as piadinhas, menino é o pênis mesmo, tá? Já eras, bom demais e resolveu a situação aí do nosso internauta.
Muito bem. Olha, eu acho legal quando os internautas, eles compartilham as experiências que eles têm aqui, né? E a gente acaba usando isso para mostrar para as pessoas que existem várias outras formas de abordar aquele assunto, né? E realmente, olha, o uso de anestésicos tópicos no genital, ele é uma ferramenta que pode sim ser utilizado no tratamento da ejaculação precoce. E o fundamento ele é bem simples de entender, né? Bom, as pessoas atingem o orgasmo porque estão recebendo uma enxurrada de estímulos excitatórios, né? Sejam visuais, sejam táteis, sejam fantasiosos na nossa cabeça, mas o principal estímulo que faz a excitação ir lá para cima é o atrito na glande, na cabeça ali do pênis. É uma estrutura que tem inúmeras terminações nervosas e quando essa estrutura ela é estimulada com velocidade, com atrito apropriado, nosso cérebro ele recebe uma bazuca, né, de estímulos ali, um turbilhão. E quando você, através de um gel anestésico, aí, como o nosso internauta colocou, você anestesia, amortece aquela sensação no teu pênis, realmente você vai deixar de receber aqueles estímulos na hora da penetração e vai fazer com que você consiga desempenhar a penetração sem tanto ser empurrado em direção ao orgasmo. Você entende isso? Então, pode ser usado. Quem se adapta a essa situação, quem gosta, usou, gostou, realmente acaba se dando muito bem. Porém, não é todo mundo que gosta disso, que se adapta a isso. Por quê? Porque esse gel anestésico vai fazer com que você naturalmente perca aquela sensibilidade gostosa, né? E talvez isso seja ruim, você não goste, você não ache legal não sentir aquilo naquele momento, né? E também algumas parceiras podem sentir algum certo grau de anestesiamento ali, né, na região vaginal. E aí a parceira pode reclamar que não está tão legal para ela, né? Então, pode ser usado, vale a tentativa, vale experimentar. Claro que provavelmente esse internauta ele usa por alguns minutos a ponto de dar uma anestesiada no pênis e depois ele deve remover esse gel para tentar minimizar a questão de anestesiar a parceira, tá legal? E ele manda ver e dá certinho, no final todo mundo sai feliz pelo visto. Muito bom seu exemplo, obrigado por ter ajudado a gente aqui e ajudado alguns internautas também. Próxima pergunta, agora de um vídeo em que eu dou 5 dicas para ajudar na vermelhidão do pênis, né? Alguns homens sofrem demais com essas vermelhidões aí, que são as balanopostite de repetição. E ele coloca aqui, porque eu coloco nesse vídeo, é bom entender o contexto dessa pergunta, né? Eu coloco que seria interessante manter a glande exposta por maior tempo possível e até você usar um artifício com uma gaze para segurar a pele mais embaixo para que ela não volte a cobrir a glande. E ele coloca aqui que se deixar o prepúcio, que é a pele ali, né, por tempo prolongado para baixo, não poderia causar a parafimose? Muito interessante, né, essa pergunta, porque tu vê, realmente é uma preocupação, é uma coisa que tem que ser pensada. Mas cabe aqui a definição de parafimose, né? A parafimose é quando a pessoa tem uma fimose, então a parafimose acontece em pessoas que têm fimose, que é quando essa pele ela é apertadinha, a pessoa tem uma certa dificuldade de pôr a cabeça do pênis para fora. E aí tem um gargalo. Então, se essa pessoa deixar esse gargalo para baixo da glande e esse gargalo ele estiver comprimindo ali a região, estiver fazendo realmente um garroteamento, faz com que a parte para cima desse gargalo fique inchado
E muitas vezes esse inchaço impossibilita essa pessoa de voltar a pele para o normal. E em algumas pessoas ainda pode ocorrer uma situação muito mais grave, que seria o garroteamento e o estrangulamento dessa parte distal, né? Essa ponta do pênis, podendo até evoluir por uma complicação gravíssima, que é a necrose da glande. Então, a parafimose é essa situação, e realmente é uma situação emergencial. É uma situação que envolve tratamento imediato, tá? Mas aqui a minha dica do vídeo é justamente para aquelas pessoas que não possuem fimose, ok? São aquelas pessoas que têm a pele cobrindo a cabeça do pênis, mas que essa pele desce e volta livremente, sem nenhum gargalo, sem nenhum anel fimótico, tá? Então, você que tem fimose, realmente deve evitar deixar a pele para baixo por tempo prolongado. Você expõe, lava e recobre de volta, tá bom? E, obviamente, vá atrás de um urologista para operar a sua fimose. O tratamento de fimose é cirúrgico, ok? Pergunta número 4 é uma pergunta também da dapoxetina. Aqui eu achei interessante colocar essa pergunta, porque as pessoas, às vezes, elas perdem um pouquinho a noção, né, do que é razoável, né? E aqui o nosso internauta, ele coloca aqui pra gente, né? A questão em debate dessa pergunta é porque esse remédio que passou a ser utilizado, né, para ejaculação precoce, ele requer a receita médica, e a receita médica ela é retida na farmácia. E isso é uma regra que existe por razões de segurança, né? Os remédios que têm um potencial maior de gerar problemas e complicações, eles exigem um acompanhamento médico mais restrito, por motivos óbvios, né? Tá? E aí o internauta colocou aqui, né? Não é querer tomar por conta, mas pagar uma consulta de R$ 400 a R$ 600, mas o valor do remédio é soda, né? Ele falou um palavrão aqui também, né, doutor? Pois é. Então, vamos pôr os pingos nos is aqui, né, dessa pergunta, né? Primeiro, né, consulta médica, existem consultas de qualquer valor hoje em dia, né? Você pode ter uma consulta ali na região da Avenida Paulista, que é uma região cara, ou em alguns hospitais caros aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que superam os R$ 1.000, né? Na verdade, não seriam 400 ou 600. Então, se você for ainda com alguma celebridade aí da internet, que não sou eu ainda sou uma celebridade pequenininha, cobro barato, né? Mas tu vai pagar muito, né? Você está procurando, na verdade, uma marca, você está procurando uma referência, né? Você está procurando um profissional que cobra caro por mérito próprio, né? Tá? Porque, enfim, N motivos, né? Estudo, investimento, trabalho de publicidade, custos de consultórios mais luxuosos, enfim. Mas você também consegue consultas a preços irrisórios hoje em dia, né? Aqui na minha cidade, aqui perto, existe uma rede de cartão de desconto, por exemplo, que você consegue uma consulta com especialista por o valor de R$ 30, é isso mesmo. Então, eu acho meio difícil a pessoa conseguir trabalhar com um valor desse, mas existe, está lá, eu não estou inventando isso da minha cabeça. Inclusive, também existem consultas gratuitas, né? No nosso país, existe o Sistema Único de Saúde, em que o governo federal, estadual, municipal, enfim, eles disponibilizam médicos de graça para você, tá? Então, o fato de precisar de receita e você passar por um médico, a consulta você consegue uma de acordo com o seu bolso, tá legal? Agora, se essa consulta vai ter a qualidade que você precisa, merece, aí também você vai convir que, como em qualquer carreira, né, se você está comprando uma coisa que é muito barata, provavelmente tu não vai ter
atenção que você imagina, né? Tá legal? Mas vamos lá, voltando aqui, né, para o tratamento, você está pagando, na verdade, o tratamento, você não está pagando a receita, tá legal? Puxa, se você tem ejaculação precoce, entendeu? É um problema complexo, né? É um problema que atrapalha o seu problema mental, o seu status mental, atrapalha o seu relacionamento, temos um leque de opções de tratamento e, naturalmente, a quem acompanha aqui no canal vê, a gente fala de diversas formas diferentes de tratar, né? E eu reforço também que o remédio, ele não é uma cura. O remédio, ele é uma forma auxiliar de você melhorar o seu desempenho. E melhorar o seu desempenho envolve uma série de mudanças de posturas na hora do sexo, tá? Então, se você quer ir lá, pegar uma pílula e tomar, aí depois vem aqui no canal e fala que não deu certo, para mim não funciona, né? Pois é. Então, cara, vá ao médico que você confie, explique seu cenário, o médico vai perguntar uma série de detalhes e aí ele vai te dar uma série de direcionamentos e pode ser que o seu caso precise da pílula da paroxetina ou não, tá legal? Então você não está pagando pela receita, você está pagando pelo seu tratamento, pela sua saúde, ok? Próxima pergunta aqui, já que a gente está num momento mais enérgico aqui das perguntas, né? Eu coloquei uma segunda pergunta aqui que também gera bastante conflito aqui nos comentários, né? Eu fiz esse vídeo do chá de quebra-pedras aí, que é uma coisa curiosa, né? Muitas pessoas usam o chá de quebra-pedras, inclusive pacientes meus aqui no consultório, né? E a gente, né, dá orientação baseada no conhecimento científico, nos estudos e no que a ciência trouxe de melhor. Mas as pessoas, elas tem um grupo, né, de pessoas que adoram esse negócio de chá, medicina natural, cura através de alimentos e fogem de remédios e tal. E as pessoas ficam muito nervosas com o meu comentário nesse vídeo, né? Então eu acabei atingindo essas pessoas. E no meu vídeo tem uma enxurrada de comentários de pessoas que ficam indignadas que eu falo que esse chá não funciona, né? Mas, gente, eu trago dados científicos, né? Eu não trago opiniões pessoais, né? Então, por favor, se vocês têm suas opiniões pessoais, vocês, puxa, fiquem à vontade, né? Usem à vontade esse chá, tá? Mas aqui esse colega coloca, que bom, doutor, da minha parte, tudo bem quanto à ciência, mas a pergunta que não quer calar é como ou com que nossos antepassados se tratavam, né? Lá bem na antiguidade, antes do controle de toda a ciência que conhecemos, não existia a farmacêutica nem a medicina que conhecemos. Eu, pessoalmente, não faço uso de remédios, não gosto de hospital, tenho minhas razões, olha lá, né? Mas dizer que é mito, não respeitar seus antepassados que viveram sem uso de remédios e presença de médico em qualquer área. Vi seu vídeo até o final pensando que eu, como médico, falaria algo bom do uso das ervas, mas no final ficou triste. Deu joinha por respeito, mas não concordou muito, né? Enfim, aí ele coloca aqui a crença em Deus também, de alguma forma, como solução dos problemas. E ele deseja que Deus nunca coloque pedras nos meus rins ou vesícula, porque a ciência também não consegue salvar todos os pacientes. Isso realmente é um fato, manda abraço e tal. Enfim, né? Então vamos lá, vamos comentar com calma isso aqui, porque eu gosto muito desse assunto. Inclusive eu recomendo quem gosta de uma leitura legal, assim, tem um autor que está bem na moda, chama Yuval Harari, né? É um israelense antropólogo e ele tem um livro chamado Sapiens, né? Que fala da história da evolução da nossa espécie humana, né? Ao longo de toda a nossa existência. E tem uma coisa que é muito intrigante, assim, é verdade, eu acredito nisso, que a espécie humana é a única
único animal, único ser vivo que tem a capacidade de acreditar em coisas que não existem. E existem vários exemplos disso, né? E aqui a gente tem, né, uma prova disso, né? Realmente, nossos antepassados que não usavam do método científico para concluir se uma coisa dava certo ou não, eles tinham muitas crenças, né? E, inclusive, usavam algumas folhas, algumas ervas, faziam alguns rituais, faziam sacrifícios humanos, inclusive, né, para melhorar a colheita. Acreditavam que era Deus que estava bravo, que não dava a colheita, sacrificavam as pessoas. Inclusive, tinham pessoas que eram voluntárias para serem sacrificadas em prol de Deus, né? Enfim, essa cultura de acreditar em coisas que a gente sabe que não é verdade, existem até hoje. Eu atendo sistematicamente pacientes cirúrgicos que acreditam que se comerem carne de porco, eles não terão uma cicatrização. A cicatrização será ruim até hoje, diariamente. Não tem nenhuma relação a ingesta de um alimento, carne de porco ou outro, com você não conseguir cicatrizar a sua ferida, né? Tem pessoas que acreditam até hoje que se tomar leite comendo manga, elas vão morrer. Tem alguma lógica isso? Pensem bem, né? Claro, né? E as pessoas acreditam em muitos chás que podem curar elas de câncer, de doenças graves, curar impotência, tirar mal olhado e por aí vai. Então, isso acontece. Nós, seres humanos, temos crenças, nós somos capazes de acreditar em coisas que não existem, enfim, e tudo bem, tá tudo certo. É tua crença, eu respeito, use e tal, mas esse canal é de ciência, tá bom? E a ciência é feita de estatística, de pensamentos racionais, né? Então, o chá não tem benefício, tá legal? Assim, comparado com placebo. Se tu usar o chá de quebra-pedra e usar água com açúcar, não sabendo que é água com açúcar, achando que é um remédio, o resultado final é o mesmo. É isso que a ciência provou, tá legal? Mas não tem problema usar, gente. Usem, tá? Não faz mal, tá legal? Então, meu abraço a todos aí que estão prestigiando o meu canal, tá bom? Independente da sua crença. Próxima pergunta. Agora vamos voltar aqui um pouquinho mais para as dúvidas mais comuns, né, e habituais. E aqui ele assistiu meu vídeo sobre a cirurgia postectomia, que é a cirurgia da fimose, e ele quer saber quanto custa. Aliás, é uma dúvida muito recorrente, né? A pessoa tem o problema, ela quer fazer a cirurgia, quer se tratar, quer resolver o problema, e aí, claro que vai ter o fator de custo. Se ela tem plano de saúde, ela vai fazer pelo plano, se conseguir, né? Hoje em dia, devido os planos estarem cada vez mais defasando a remuneração médica, muitos médicos acabam não fazendo mais cirurgias pelo plano, né? Mas enfim, mas é possível fazer pelo SUS também gratuitamente, claro que com todas aquelas dificuldades, filas de espera, demoras longas, né, e tal, mas é possível, tá? E, puxa, a pessoa que está sofrendo e quer resolver rapidamente, quer ir no médico particular para fazer isso aí com uma brevidade, né? Então o custo é importante, né? Legal. Então eu vou falar aqui o meu preço, tá? O preço que eu cobro atualmente, hoje, né, dia 4 de junho aqui no meu consultório. Mas é claro que esse preço, ele varia, né, gente? Então, que nem eu falei um pouquinho na pergunta anterior, se tu for lá num consultório de um hospital ali num bairro nobre de São Paulo, tu vai ter um preço muito maior. Se tu for num bairro de periferia, que tem um médico que trate pessoas de uma forma mais popular, vai ter um preço menor. Né? Então, assim, o preço tem para todos os gostos, claro que aí precisa pesquisar, né? Então, o preço que eu pratico aqui no consultório hoje é ao redor de R$3.000 uma cirurgia dessa, em regime ambulatorial, tá? Então, a gente faz com anestesia local, numa sala de cirurgia que eu tenho aqui na clínica, e a pessoa vai embora no mesmo dia. Se você fizer essa cirurgia num hospital,
com sedação, com anestesia e algum outro suporte a mais, é claro que esse preço vai aumentar. Tá? Mas, então, o meu preço é esse. Você vai encontrar vários preços aí ao redor, né, do Brasilzão aí, tá bom? Claro, lembrando que não levem somente o preço em consideração quando forem fazer cirurgias ou escolherem seu médico, tá legal? Olha, é importante que vocês tenham confiança, tenham um contato próximo do médico, o médico esteja sempre à disposição para te atender, porque quando uma cirurgia complica, é esse camarada que vai te socorrer, tá? Tu vai ficar na mão se tu não tiver com um médico que seja legal, seja próximo, te dê um contato aí para você sanar seus problemas, suas dúvidas, tá legal? Bom, a próxima pergunta aqui agora, já mudando mais uma vez de assunto, o tratamento do HPV. Aqui eu falo do tratamento das verrugas genitais causadas por esse vírus, tá legal? E aqui o internauta ali pergunta qual dos métodos que eu comentei no vídeo é mais eficaz? Que usando não volte a nunca mais aparecer e eu fique livre delas de vez. Rapaz, olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Quem souber essa resposta vai ficar rico. Quem souber o método que tira e nunca mais volta e o HPV nunca mais aparece em você, essa pessoa vai revolucionar o tratamento dessa doença, né? Simplesmente isso, porque não existe, tá? Todos os métodos consistem em remover as lesões causadas pelos vírus, tá? Os métodos existentes não removem a infecção viral. Então, o vírus continua no seu organismo, continua inoculado nas suas células epiteliais e quando o seu sistema imunológico não der conta de contê-las, aparecerão novas lesões. Portanto, não existe método, tá legal? Agora, qual que é mais eficaz em remover a lesão e ela sumir, aquela lesão, aquela lá que tu tá olhando ali agora? Isso aí eu tenho uma opinião pessoal e muitos compartilham dessa opinião. Os métodos ablativos, aqueles que você destrói diretamente a lesão, como a eletrocauterização, a criocirurgia, a ablação por laser, a cauterização com ácido, elas são superiores, ao meu ver, pela destruição direta da lesão. São superiores, eu digo, porque com poucas sessões ou uma sessão ali, você remove, você destrói, você remove a lesão. Os métodos tópicos com remédios que usam toxinas, imunomoduladores, quimioterápicos, né? Eles têm uma ação mais demorada e eles vão mexendo com a celularidade local, com morte celular ali por outras vias e tal. Então são vias mais demoradas, então às vezes machuca um pouquinho ali com o uso ao longo do tempo e fazem com que a pessoa tenha que usar por muito tempo até ter um resultado bem efetivo. Então eu acho que elas são um pouco menos eficientes, né, em relação às técnicas ablativas, mas nenhuma delas evita ou garante que as lesões irão voltar, tá bom? A pergunta agora, número 8 do programa de hoje, voltamos à ejaculação precoce. E aqui o nosso internauta dá outra, hoje é dia das dicas, hein? Outra dica preciosa aqui, ó. Para demorar a ejacular é só tomar 1 ou 2 doses de uísque. Olha aí os amantes do uísque, hein? Amantes de um uísquinho antes do sexo, dica do internauta, vai demorar mais para gozar. E aí, ele tá certo ou errado, hein? O que vocês acham, hein? Ele está exato. Gente, é o seguinte, qualquer bebida alcoólica, na verdade, né, não só o uísque, né, é que o uísque é uma bebida que tem uma concentração maior de álcool, né, o álcool, como vocês mesmo podem perceber,
ele tem um efeito no nosso sistema nervoso central, né? No nosso cérebro, né? É a famosa piada que os amigos fazem, o cara que bebe, ele fica lindo, rico, né? E valente, né? Então, ele se acha bonito para chegar em todas as mulheres, ele paga bebida para todo mundo, né? Tá rico. E valente, né? Encara qualquer briga e tal, aquele cara, né? Isso tudo, na verdade, são os efeitos de torpor do álcool no nosso cérebro. Ele mexe, né, com a percepção do seu cérebro e vai fazer com que você faça alguma besteira aí, né? Mas, quando a gente está falando tecnicamente, né, agora, né, do sexo, do controle ejaculatório, esse efeito meio sedativo do álcool no seu cérebro fatalmente vai fazer com que você tenha maior dificuldade em se excitar e em conseguir atingir o orgasmo. Então você vai ter um melhor efeito de controle ejaculatório. Algumas pessoas podem ter até problemas para ter ereção devido à ingesta do álcool, tá legal? Então, aí, funciona assim, tá legal? Mas como médico eu não posso orientar que vocês vão transar bêbado, né? Vai fazer alguma besteira, imagine. Certinho? E aí dentro dessa mesma, ó, já emendamos outra pergunta aqui. O Prozói é da Paroxetina, é um remédio, né, que eu divulguei aí no vídeo. Ele quer saber se pode tomar cerveja junto com o Prozói, junto com a da Paroxetina. Apesar de ser uma pergunta que eu já respondi, como eu achei que ela tinha um link, né, junto com essa do whisky aí, a pergunta anterior, achei que era interessante colocar aqui, né? Então, olha só, pô, a cerveja, assim como o whisky ou outras bebidas alcoólicas, elas podem te ajudar a retardar a ejaculação. Mas, assim como o remédio, né? O remédio também, ele vai ter aquela ação nos neurotransmissores do cérebro, vai fazer aumentar os níveis de serotonina, que é um neurotransmissor que ajuda a controlar melhor a ejaculação. Então, são efeitos que poderiam se superpor, né? Pois é. Então, qual é a recomendação, na verdade, da bula do remédio? É que o uso do remédio não é recomendado com bebidas alcoólicas, porque você pode ter uma potencialização dos efeitos do álcool. Então, o álcool ele não age só na ejaculação, ele age também em várias situações do seu cérebro, né? Então, você pode ficar muito mais doidão aí, né? Entendeu? É mais ou menos isso, né? E o doidão envolve, às vezes, você cair, desmaiar, né? Ter algum acidente, fazer alguma besteira aí, né? Então, o remédio não deve ser usado com bebida alcoólica. Combinado? Bom, e agora a última pergunta, aqui ainda no ciclo da ejaculação precoce, né? Aqui mais um internauta mestre aí no controle ejaculatório, dando uma dica para os outros aqui, olha lá. Quando eu domino, eu já cheguei a quase 1h40, deve ser 1h40. Olha, o cara é bom demais, hein? Porque eu controlo, né? Quer dizer... Então ele diz aí, quando ele domina o sexo, ele está ali no controle do sexo, ele se controla bem e já bateu o recorde ali, né? Ele botou o cronômetro e bateu 1h40, né? Mas quando é a nega, né? Quando é a mulher que assume o controle ali do ritmo do sexo, aí varia de 10, 15 a 20, eu acho que é minutos, né? Que ele não colocou, né? Enfim... Mas aí ele deixou aqui, ó, fica a dica, se você estiver atrasado para alguma coisa, sai fora, daquela rapidinha, porque são essas rapidinhas que desregula tudo, né? Eu achei fenomenal, né? Poxa, obrigado aí, internauta, por compartilhar a tua experiência, mas é uma lição. Isso faz parte, né? Isso é uma orientação que eu dou para todos os pacientes que sofrem do problema, né? Então, o paciente que tem uma dificuldade em se ajustar, em controlar o tempo de ejaculação em relação à parceira, lembrando que é o seguinte, gente, no sexo, o tempo, né, o tempo mesmo cronometrado, ele não é o mais importante. O que a gente tem que ter como objetivo é
o orgasmo, né? A parceira atingir o orgasmo meio próximo junto com você e os dois atingirem o orgasmo e saírem bem, né? Porque todo mundo quer gozar, certo? Então, quando o homem tem o problema de não ter um controle ejaculatório, é preferível que ele assuma as posições que ele tem controle do ritmo. Por quê? Porque quando você está se aproximando demais do teu orgasmo, a gente consegue perceber que está se aproximando, você tem tempo de recuar, de tomar medidas para retomar, diminuir tua excitação para tu não explodir, chegar no orgasmo, tá certo? Então, quando a nega, né, como ele falou aí, tá assumindo o controle, você perde esse parâmetro, né? Ela tá ditando o ritmo, ela vai fazer você gozar. Então, vocês têm que usar isso. A mulher tem que entender que tem que ser assim. Ela só pode assumir o ritmo do sexo quando o homem tem um bom controle ou quando ela já gozou, ou, enfim, entendeu? Quando a coisa está dominada, tá certo? E realmente, a pessoa que faz sexo e tem dificuldade de controle ejaculatório tem que fugir das rapidinhas. Rapidinha é jogo perdido, entendeu? Por quê? Não tem como você controlar, segurar a excitação num sexo que está rapidinho, que você foi lá penetrar rápido. A mulher provavelmente está muito distante do ponto de orgasmo dela, você é uma pessoa que acelera muito rápido, você vai acabar gozando e ela não. Rapidinha em ejaculador precoce, jamais. Você tem que sempre trabalhar a tua parceira, sempre caprichar nas preliminares, melhorias no ambiente, ambiente gostoso, agradável, fazer sexo sem pressa, dar aquele talento na mulher. Quando você for penetrar, as coisas já estão muito controladas, entendeu? Você vai conseguir, com poucas manobras na penetração, conseguir um resultado excelente. Então, obrigado pela dica aí do internauta. Rapidinha, jamais, né? Desregula tudo mesmo, tá certo. Caprichem aí, pessoal. Façam o trabalhinho campeão, aquele profissional, tá certo? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado para quem ficou aqui até o final. E grande domingo à família toda. Vejo vocês no próximo domingo.